ela sabe que o seu corpo não é feito apenas de ossos, músculos e sangue, mas também de amor, sonhos e evolução. Sejam bem-vindos! Tudo bem? Como começamos o dia de hoje? Bom, o vídeo de hoje ele tem um intuito bem específico. Contar para vocês exatamente o que é a biopsicologia e por que isso me encantou e fez com que eu amasse profundamente este caminho, né? Então, eu já falei para vocês que quando eu cheguei na biopsicologia, o meu desenvolvimento com as pessoas na minha área profissional, como palestrante, apresentadora de TV, né, practitioner em neurolinguística, ele foi assim um complemento. Sabe quando é a chave de ouro? Foi mais ou menos isso. Eu encontrei essa ciência que, de repente, ela toca o meu coração e começa a fazer sentido em todas as outras coisas. Porque ela olha o ser humano como um holístico, um 360 graus. Então eu encontro a doutora Susan Andrews, né, com toda uma teoria, com toda uma bagagem, com toda uma especificidade de, olha, existe a teoria, mas existe alguma coisa além da teoria que pode te levar a um autoconhecimento profundo e que pode abarcar questões não só do dia a dia prático, mas questões mais espirituais, questões corporais, né? Porque a gente não é só mente. Durante muitos e muitos e muitos anos, foi favorecida aquelas pessoas que tinham domínio na matemática, que tinham a mente aguçada, que eram pessoas inteligentes, né? Inteligentes no sentido da única inteligência a ser priorizada era a inteligência praticamente a matemática. As artes, a intuição, a comunicação ou qualquer coisa nesse sentido não era valorizado. E eu sabia que eu era uma pessoa extremamente inteligente, porém, ainda não diagnosticada com TDAH, completamente fora da caixinha. Eu era impulsiva, eu sentia as coisas de uma forma avassaladora, né? Tudo para mim era ou muito alegre ou muito triste, eu vivia nesses extremos. Então, quando eu encontro a ciência da biopsicologia, eu me apaixono, porque eu falo, olha, tem mais, tem muito mais aí. Eu tenho conserto e eu posso me consertar. A ideia principal era essa. Então toda a minha busca, ela sempre foi no sentido de tentar me adaptar e tentar encontrar respostas para esse vulcão e essa potência que eu, Débora, sou, né? Hoje aceito, mas não aceitava lá atrás. Nesta linha, vamos lá. Eu encontrei, enfim, eu achava ter encontrado, enfim, um caminho de cura para aquilo que eu apresentava. E eu não sabia ainda que eu era, entre aspas, doente ou portadora de um transtorno mental, tá? Um transtorno sério, um transtorno que não é brincadeira, tem consequências drásticas, principalmente quando ele é descoberto na vida adulta. Um transtorno que eu administrei perfeitamente com a prática da yoga e da meditação diária, mas que, de acordo com todos os turbilhões que aconteciam na minha vida, em determinado momento eu não pude, né, já contei para vocês também no vídeo onde eu faço a minha apresentação, eu não pude vivenciar a yoga e a meditação durante quase 2 meses por conta aí de cuidar da minha avó. E aí é que desenrolou todo o meu quadro, o que foi muito positivo, porque veja bem,
Se ele não tivesse estourado, eclodido, eu não saberia nunca. Porque lá atrás, quando eu era bebê, lembre-se, eu sou cringe, é esse o nome? Já sou cringe. Lá atrás, quando eu era bebê, esse assunto não era abordado. E vou dizer mais, nem na época em que eu me formei, esse assunto era abordado. Acredite você se quiser ou não. Eu nunca tinha escutado falar sobre TDAH. Eu não estudei TDAH na universidade. A gente estudava outros transtornos, como síndrome do pânico, como dislexia, mas TDAH, não. TDAH definitivamente não. Por saber ser fora da caixinha, por saber ser fora do padrão, eu queria encontrar aí alguma coisa que me conduzisse para um caminho do equilíbrio. E a biopsicologia, ela traz muito isso, porque ela analisa o cérebro e os seus neurotransmissores e como esses influenciam e impactam nos comportamentos, nos sentimentos, nos pensamentos de nós, seres humanos, né? E nessa descoberta, nesse caminho, nesse ramo da biopsicologia que analisa tudo isso, ela também analisa a linguagem corporal. Ou seja, nosso corpo, ele é puro movimento, ele foi feito para isso. E quando a gente paralisa tudo isso, é como se nós estivéssemos paralisando a é como se nós estivéssemos colocando pedras aonde fluem rios e barrando essas águas, né? Então, as águas começam a contornar e dependendo da barreira, ela não consegue passar e ela tenta permear e infiltrar, mas ela vai formando bloqueios, literais bloqueios, bloqueios oriundos da vida, né, do dia a dia, ou seja, bloqueios de mágoas, de ressentimentos, de coisas que nós criamos, bloqueios por simplesmente não nos movimentarmos. Eu me recordo que esse negócio de fitness, de movimento, de corpo, ele ganhou força de um tempo para cá. Mas na época do meu pai, por exemplo, da minha mãe, eu não via, adultos não se mexiam, adultos não dançavam, adultos não brincavam, adultos não pulavam, adultos não se moviam. Então, essas águas também paralisam pela falta de movimento. Essas águas, elas vão se transformando em doenças. E aí, quando eu comecei a analisar isso, como esses processos biológicos interagem com as nossas emoções, com a nossa cognição, com os nossos processos mentais, né? Eu consegui entender essa parte da anatomia, da fisiologia, dos neurotransmissores, dos hormônios, principalmente em nós, mulheres, os hormônios. Então, chega-se à conclusão: nós somos uma máquina biológica. Nós somos uma máquina. E tal como uma máquina, ela tem o seu funcionamento perfeito. Né? Ela tem um óleo que vai facilitar esses processos, ela tem botões que se apertam e que startam determinados comportamentos, determinados sentimentos. Nós somos uma máquina. Entender que nós somos uma máquina é crucial para entender todo o processo da biopsicologia, porque nós somos uma máquina, porém nós temos um lado muito espiritual que nós ainda não temos a perfeita compreensão dele, mas temos. Então, eu tenho uma professora que ela dizia o seguinte: o sutil precede o denso. Minha professora de Hatha Vinyasa Yoga, Camila Reis, ou Camila Reis, eu não sei como fala, ela vai me corrigir, provável. Essa máquina, esse sutil que precede o denso, ou seja, que significa isso? Significa o seguinte, que se você manifesta uma doença física, tá? Essa doença física, ela já existe no seu corpo emocional.
ela já existe na sua energia, ela já existe na sua energia sutil, ela já te acompanha. Então, quando ela se manifesta no lado físico da coisa, é porque o lado sutil, ela já está bem enraizada, porque senão ela nem se manifestaria. Ah, gente, isso é um mundo, porque na nossa vida cotidiana, o que acontece? Os médicos, eles receitam remédios para acabar com os sintomas, mas eles não receitam remédios para acabar com a causa, o que está gerando aquilo, o que está despertando aquilo dentro de você. Então, quando a gente começa a entender um pouco dessa energia que flui dentro da gente, o como essa energia flui, o como a gente pode limpar, cristalizar, melhorar essa nossa performance da máquina biológica, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. Então é isso. A biopsicologia, na verdade, ela é um trabalho corporal, mental, que vai te trabalhar do sutil pro denso. Ela vai trabalhar a sua parte matéria para poder limpar a sua camada mais sutil, que é essa camada espiritual. E limpando tudo isso, a gente consegue estar num melhor equilíbrio, estar numa harmonia, né? Que é uma das palavras que eu adoro, porque a harmonia, o senso estético, a beleza, a fluidez, ela vem para nossa vida quando quando a gente está pleno no sentido da palavra, né? Quando a gente tem os glóbulos de vitalidade instaurados dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro da nossa camada psíquica e emocional. Agora, em sofrimento, a gente não tem os glóbulos de vitalidade, né? Porque numa mágoa, numa tristeza profunda, você vai ter vitalidade lá dentro? Não. Você vai ter mágoa, tristeza, ressentimento rolando lá dentro. E ele vai contaminando todas as suas partes. Né? Então depende de o período de tempo em que você fica ali naquele momento de sofrimento, de não aceitação, de não compreensão, ele vai te permeando e contaminando toda a sua vida, de forma geral, né? Enfim, isso é só um pressuposto básico. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês. Basicamente, a grosso modo, a biopsicologia é isso. Basicamente, a grosso modo, a biopsicologia vai falar sobre limpar estes canais, né? Fazer com que as águas corram fluídas dentro de você. Se nós temos aí no organismo quase 80, 90% de água, né, dentro do nosso corpo, você imagina que quando você põe uma barreira, o que não acontece em todas as outras áreas, tá? Então, explicando a grosso modo é isso. Hoje eu também estou conhecendo uma outra ciência que é a análise corporal, ou seja, olhando para o seu corpo, eu consigo identificar como ele foi formado e quais os sentimentos pertencentes ali, né? Como os seus traços de caráter, a sua personalidade foi formada, né, através do seu corpo e ainda mais através da linguagem corporal, né, que eu já estudo há muitos anos, muitos e muitos. Acho que eu nasci dentro dessas ciências todas, né, porque eu me lembro lá de 12 anos de idade lendo livros a respeito disso. Sobre linguagem corporal, sobre o impacto sobre a psicossomática, como que isso interfere dentro de você. Quando você está com uma dor de garganta, isso bloqueia, né? O que isso significa? Bom, a garganta é a comunicação, é onde a gente flui, é onde a gente expressa a nossa alma. E a garganta, quando ela está bloqueada, o que que isso significa? Né? Quando você está com uma dor de garganta, você está com a energia bloqueada, justamente aonde existe essa
comunicação, onde existe essa fluidez, né? E o que isso significa? Bom, isso significa provavelmente que você não está botando os teus, você está engolindo os teus sapos e não está botando eles para fora, né? Quando você tem febre, por exemplo, você está fervendo. Fervendo do quê? De raiva, de angústia, você está fervendo, né? Então, quando essa raiva consegue fluir, você consegue melhorar. Enfim, nesse caminho de biopsicologia, analista corporal e pedagoga, né, que cuida da situação do aprendizado do ser humano, eu criei aí uma metodologia chamada Bora Superpoderosa, que é uma metodologia feita exclusivamente para mulheres, tá? Porque, óbvio, o nome já diz superpoderosa. Porque eu acredito, de verdade, que nós fomos feitas para brilhar. Desculpa aí, gente. Que nós fomos feitas para brilhar, né? Para reluzir o diamante que nós somos, né? Porque somos joias raras para Deus, para o universo. E só que para que esse diamante brilhe, tem que tirar o pó, né? Tem que tirar essa camada, essa o pó mesmo, a sujeira, o que deixa a gente sem brilho, sem luz, sem impacto. Tem que fluir as águas, tem que, né? Porque quando a gente não flui as águas ou não alimenta as águas internas dentro da gente, não bebe água, o que a gente faz? Resseca nossas emoções. A gente, a gente sobrepõe os órgãos, a gente força o funcionamento da nossa máquina. E ao forçar esse funcionamento, tudo fica mais devagar, tudo fica mais demorado, tudo fica mais complexo. Então é isso. Esse método, Bora Superpoderosa, BSP, ele tem o intuito de tirar essa camada do diamante, né? Tirar esse pó, tirar essa aspereza, fazer as águas fluírem, tanto corporalmente quanto mentalmente. Então são trabalhados questões corporais e também meditações guiadas aí para o nosso dia a dia, com o intuito de ativar seu corpo num melhor funcionamento, sua mente num melhor funcionamento e fazer você, mulher, brilhar. Fazer você ser o que você de fato veio para este mundo ser. Super poderosa. Bora, super poderosa!